O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aos irmãos e irmãs que nos acompanham, já foi dito no início da celebração, mas alguns às vezes entram depois na transmissão. Nós estamos no nosso auditório da paróquia São José de Alto Piquiri, porque o nosso Jardim da Imaculada está passando por alguns ajustes e por isso então não era possível que celebrássemos lá. Mas o Senhor se faz presente onde 2 ou 3 estão reunidos, e aqui nós estamos em um grande número de pessoas e também acrescentado, enriquecido por você que nos acompanha por nossas mídias sociais. Antes de começarmos a homilia de hoje, gostaria de recordar, que este canal e este padre que vos fala pertence a Cristo. Ontem fui chamado de outras coisas, semana passada de outras coisas, por aqueles que nos acompanham, porque só acompanha através das homilias, não me conhece de fato. Semana passada fui chamado de padre comunista, como fui previsto. Ontem de padre fascista, ou seja, é uma coisa extrema, Não se esqueçam que, como eu sou de Cristo, eu vou denunciar a tudo, a tudo e todos. Todos aqueles que vão contra nosso Senhor Jesus Cristo, contra aquilo que não pertence a Cristo, eu vou falar. Não tenho partido nenhum, E ontem, inclusive, teve alguns que falaram: parabéns, Padre Murilo, por tomar partido político. Está enganado, Está muito enganado. Enfim, só fazer esta consideração para que não entendam mal aquilo que o padre diz, mas se não faz parte da vida de Cristo, eu irei falar, porque o dia que eu me calar, eu serei cobrado por isso, E como também disse São Paulo na semana passada, que alguns da comunidade não está preparado para comer algo mais sólido, que precisa só do leite. Se esses que nos acompanham só suportam o leite e vomitam aquilo que a gente dá um pouco mais sólido, paciência. Nós estamos, então, fazendo este acompanhamento com a carta de São Paulo aos Coríntios. E São Paulo é bastante duro com tudo isso, com os coríntios, Os coríntios eram pessoas difíceis no trato. Lembra-se que o padre disse, que era uma cidade com 2 portos, bastante difícil, tinha um templo dedicado a uma deusa do sexo, então era sempre com muitas dificuldades na cidade de Corinto. E São Paulo tem que ser duro com eles, para que eles consigam verdadeiramente alcançar a misericórdia do Senhor. Então nós já escutamos, desde a semana passada, São Paulo tentando alertar, não como condenação, pelo contrário, por misericórdia, para que eles, tendo consciência da misericórdia de Deus, consigam dar passos verdadeiramente em direção a Jerusalém Celeste. Consigam verdadeiramente se converter por misericórdia. Não porque foram condenados, pelo contrário. Quando Jesus diz, coisas duras, não está dizendo para condenar, mas para santificar, para dar motivos à salvação.
E veja então, São Paulo está aqui dizendo, irmãos, quando um de vós tem uma questão um contra o outro, como se atreve a entrar na justiça perante os injustos, em vez de recorrer aos santos? Por que não vai, né, tentar resolver entre vocês mesmos, primeiramente, obviamente, né? Tenta conversar entre vocês, e isso é recomendação de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembram-se? O próprio Senhor vai dizer, se alguém tem algo contra o teu irmão, vai, acerta primeiro os ponteiros com ele, depois volta, pede perdão, dá o perdão, resolve isso. Se nós que supostamente nos julgamos justos, não conseguimos resolver isso, por que a gente vai levar isso perante os injustos? Quem são estes injustos que São Paulo está apresentando? Na comunidade de Corinto, os juízes que não eram tão justos assim, né? Que geralmente aquele que molhava mais a mão, coisa do tipo, levava, né, a justiça, segundo o modo de proceder. Não é tão diferente, em alguns casos, também nos nossos tempos, não é? Mas São Paulo, então, está dizendo, vocês que são, né, da comunidade dos santos, da comunidade dos fiéis, por que não se julgam segundo os santos, segundo os fiéis, segundo os justos? E depois de apresentar tudo isso, né, de fazer alguns modos de proceder, lá no versículo 9, São Paulo diz assim, porventura, ignorais que pessoas injustas não terão parte no reino de Deus? Ou seja, pessoas que praticam a injustiça estarão no inferno. Não terão parte no reino dos céus. E quem são estas pessoas? Não vos iludais, diz São Paulo. Não fiqueis, né? Ah, mas é porque agora Deus é amor. Ah, porque isso e aquilo. Verdadeiramente Deus é amor. E por isso nos mandou São Paulo para alertar. Por isso Jesus era tão claro ao dizer. Entendem? É exatamente por ele ser amor que ele não engana ninguém. O padre dizia esse fim de semana igualmente, né? Deus não nos engana. Em nenhum momento ele disse assim, olha, vocês não terão aflição nesse mundo, vai ser tudo fácil, vocês vão ficar ricos, vai ter tal coisa, não vai faltar nada, não vai ter sofrimento. Em nenhum momento Jesus disse isso. Pelo contrário, no mundo tereis muitas aflições, vocês serão perseguidos, sofrerão muito. Mas, lá na vida eterna, no céu, na Jerusalém celeste, aí sim, eu vos prepararei uma morada. Lá vocês ficarão tranquilos, vai ser alegria plena. Lá verdadeiramente encontrarão a paz. Lá a justiça prevalecerá. Então, apesar de passarmos todas estas injustiças, todos esses percalços, todas as dificuldades deste mundo, tenhamos clareza que aqui nós teremos tudo isso. Teremos cruzes, mas no céu estaremos em Deus. E aí a alegria será plena. Não é? Jesus disse isso para que ninguém que comece a seguir ele, depois de um tempo, fale assim, ah, mas eu vou à missa todo dia, ah, mas eu faço tal coisa, mas eu rezo tal situação, e aí Deus não me ajuda, porque Deus não faz tal coisa, porque a gente fica na murmuração, na reclamação, e não faz a perspectiva que o Senhor nos dá. Gente, o próprio Jesus vai dizer que o servidor, que o servo, não é maior do que o mestre. E como que foi que o nosso mestre viveu? Na pobreza, no sofrimento, na dificuldade. E morreu na cruz, sozinho, abandonado por todos, pelos seus amigos. Estava ali só a sua mãe, um dos amigos que foi, na verdade, meio que tô indo junto, e quando viu estava ali junto, nem percebeu direito, né? São João. E assim por diante. Então veja, aquele pelo qual nós consideramos, que nós percebemos, né, que fomos visitados, o Deus Todo-Poderoso, o imortal, que abaixando-nos, né, vindo ao nosso encontro, morreu numa cruz. E é o nosso mestre. Por que o servo quer ser maior do que o mestre? Entendem? É isso então que São Paulo está dizendo. Não vos iludais. Para de mimimi. Para de ser Nutella. Para de ser jujuba, se você quer. As palavras que se usam no dia de hoje. Nem imorais. Nem idólatras. O que quer dizer isso, gente? Às vezes tem pessoas, né, por conta do nosso cristianismo fajuto aqui no Brasil, especialmente, né, muito calvinista, especialmente, se esquece, acha que idolatria se resume a uma questão de imagem. Ah, porque os católicos são idólatras.
Gente, idolatria é colocar tudo e qualquer coisa no lugar de Deus. Para alguns vai ser o dinheiro, para outros vai ser pessoa, para outros vai ser uma imagem, né? Por exemplo, o povo no Egito, quando estava saindo, né, saindo do Egito, que Moisés estava conversando com Deus lá no Monte Sinai. O que o povo fez lá embaixo? Fez um bezerro de ouro, não foi? Este bezerro de ouro, que era uma imagem, eles começaram a adorar essa imagem, como se esta imagem fosse Deus. Lembram-se que eles mesmos diziam assim: eis aqui o seu Deus Israel, que vos tirou da terra do Egito. Gente, eles tinham acabado de fazer o bezerro, como que foi que tirou da terra do Egito? Percebem? Mas eles começaram a adorar, olha a palavra, adorar aquela imagem, aquele bezerro de ouro. Em alguns países, por exemplo, a vaca, né, aquela que anda, tudo, é considerada a deusa. A Índia, por exemplo. E assim por diante. Então, tudo aquilo que for colocado no lugar de Deus é idolatria. Tudo. Inclusive as imagens. Né? Se tem católico que adora as imagens, esse não é católico, na verdade. Porque não é fé católica a adoração de imagens. O que são as imagens? Fotos. Fotos de lembranças de pessoas que viveram neste mundo, que nos recordam esta pessoa. Assim, então, se formos levar em consideração as imagens, ninguém pode ter foto no WhatsApp, ninguém pode tirar foto, selfie, coisas do tipo, para postar em Instagram e em Facebook. Porque isso é imagem, não é? É imagem de pessoas. Você está idolatrando a imagem. Percebem? Não é a imagem a questão, mas o que eu estou fazendo com ela. E aí entra qualquer coisa. Como o padre já disse como exemplo, né? O dinheiro, as pessoas, coisas. Isso é idolatria. Colocar coisas, pessoas, situações no lugar de Deus. Tomar a conta do lugar de Deus. Veja que o próprio Deus manda construir imagens. Outra ocasião também no deserto, assim como o povo que fez lá o bezerro de ouro, teve um momento que, caminhando, o povo começou a ser picado, né, e mordido por serpentes. Lembram-se dessa passagem? E aí muita gente começou a morrer. Muita gente começou a morrer. E aí o povo vem pedir a Moisés para que clamasse a Deus. Misericórdia. Tem muita gente morrendo. O que a gente faz? E o que Deus manda fazer? Levantar uma serpente de bronze. Gente, serpente de bronze é do quê? Uma imagem. Qual a diferença do bezerro de ouro e a serpente de bronze? Só o material que foi feito e o bicho que foi representado. Mas um foi feito para ser Deus. O outro foi feito em nome de Deus, para lembrar que Deus tem poder de curar. Através da imagem, através das pessoas, através de qualquer coisa. Através, inclusive, de qualquer situação, do mais indigno dos servos. Entendem? E nesse caso quis usar de uma serpente de bronze. E que todas as vezes que alguém fosse mordido pela serpente, via, né, procurava ver, enxergar a serpente de bronze e era curado naquele mesmo momento. Então, veja que o mesmo Deus que mandou destruir o bezerro de ouro, mandou fazer a serpente de bronze. Ué, mas que coisa é essa? Entendem? E aqui tantas outras coisas que a gente pode se demorar, mas só para a gente entender o que quer dizer essa questão de idolatria. Ah, quem quer ser o ídolo? Ah, é o Neymar, ah, é a não sei quem, e os músicos todos. Cuidado, cuidado onde eu estou colocando, né? E aí a gente percebe, especialmente os nossos adolescentes, mas isso em relação a muitas pessoas, que conseguem ficar às vezes uma semana na fila para comprar o ingresso, depois mais uma semana para conseguir entrar, né, no espaço, mas se para vir na missa, acordar no domingo de manhã, misericórdia. Como que custa? Percebem? Isso não é idolatria? E aí vai dizer que o problema é a imagem? Né? O que verdadeiramente é a idolatria? Colocar coisas, situações e pessoas no lugar de Deus, na altura de Deus. Né? Depois então diz assim, São Paulo ainda, nem os imorais, nem os idólatras, nem adúlteros. Quem são os adúlteros? Todos aqueles que estão vivendo, né, uma situação de casamento irregular. Então, estou num casamento, por exemplo, casei na igreja, isso e aquilo, e aí estou vivendo numa segunda união, por exemplo, sem ter passado pelo processo de nulidade matrimonial, sem a igreja ter declarado que meu casamento foi nulo.
né? Isso tudo, por exemplo, é uma questão de adultério. Conheci uma pessoa, um casal, na verdade, de Toledo, que eles me procuraram e disseram: padre, olha, nós não tínhamos conhecimento da fé da igreja, do modo de proceder, né? Nós éramos católicos de BGE, e hoje nós temos esse conhecimento, nós somos de segunda união, já temos nossos 2 filhinhos, e já abrimos o processo de nulidade, mas nós queremos viver, né, como irmãos, até o dia que sair o processo de nulidade, e se a igreja entender que não foi nulo o casamento do meu esposo, no caso, né, o homem que tinha se casado a primeira vez, se a igreja declarar que não foi nulo, nós vamos viver o resto da nossa vida como irmãos, né? E aí eles se confessaram, se comungam até hoje, né? Certamente, se cai, levanta. Santo não é aquele que nunca cai, é aquele que não se cansa de levantar, né? Então é este propósito, este modo de viver. Então, eles abandonaram o adultério. No caso dele, adultério, no caso dela, fornicação, né? Então, tudo aquilo que faz desajustar o modo de proceder no matrimônio, né? O modo de proceder no matrimônio. Nem efeminados, nem pederastas. Aqui os dois estão meio que semelhantes, relacionados. Às vezes a gente aqui, até na igreja, né, nós usamos a palavra homossexual, né, ou homossexuais, ou coisa do tipo. Mas não é o nome que a igreja costuma usar, né? Nos documentos, coisas assim, a igreja usa pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo ou por ambos os sexos. Por quê? Porque antes da sexualidade vem a pessoa, né? Ninguém senta na frente do padre na sala de atendimento de confissão e diz: padre, eu sou heterossexual. Ninguém. Assim também não deve chegar na frente da sala de confissão e dizer: padre, eu sou homossexual. Nós chegamos na frente e dizemos: eu sou pessoa. É assim que Jesus nos enxerga, como pessoa, digna de respeito, digna de estarmos verdadeiramente atentos à misericórdia do Senhor, que sente, né, tem uma inclinação a um pecado, no caso aqui a atração ao mesmo sexo, ou ambos os sexos, né, coisas do tipo. Aí, o sentimento, a atração não é o pecado. O pecado está em colocar em prática esse sentimento. Por exemplo, eu tenho o sentimento de matar alguém. Se eu tenho só o sentimento, eu vou tentando lutar, né? Senhor, tira de mim esse sentimento, eu não concordo com esse sentimento, eu abomino esse sentimento, não há pecado aqui. Agora, se eu alimento, né? Putz, bem podia ter um dia que poderia acontecer, que não tivesse uma câmera para me pegar, alguma coisa assim, essas coisas que eu vou alimentando, aí está o pecado. Ainda que eu não coloque em prática, mas está o pecado. Um sentimento de vingança que eu vou deixando florear, crescer no meu coração. Aí está pecado. E aí todas as outras coisas, né? Igualmente, todas elas, todo sentimento de pecado não é pecado. Mas o consentir com o pecado, sim. Consentir com o sentimento, né? Eu sinto tal coisa e aí eu consinto. Fala, bem que podia ser verdade. Bem que podia dar certo, bem que podia ser realmente possível fazer tal coisa. Isso é um consentimento com o pecado, com aquilo que pensou. Veja, por exemplo, um sonho. Se você sonhou com alguma coisa não boa, né, não correta, imoral, você sonhou, você teve comandos para o seu sonho? Não. Mas daí você lembra do seu sonho durante o dia. Aí você fala assim, nossa, bem que podia ser verdade esse sonho, né? Aí está o pecado. O sonho não é pecado, mas você consentir com o sonho, sim. Percebem? Então, também, nem ladrões, nem avarentos, nem beberrões. Ladrões você já entendeu, né? Todo aquele que pega aquilo que não é seu. Seja o que for. Não é só dinheiro, qualquer coisa. Nem os ladrões, nem avarentos. Quem são os avarentos? Que colocam o dinheiro, as coisas, né, materiais acima de qualquer coisa. Então eu vou puxar tapete do outro, eu vou fazer tal coisa, eu vou esmagar o outro, eu vou ser corrupto. Todas essas coisas, né? Essa questão de avareza. Nem beberrões, ou seja, aquele que coloca a bebida alcoólica maior do que todas as coisas, os vícios e tudo mais. Nem insolentes. Quem são os insolentes? Aqueles que debocham, aqueles que consideram tudo mesquinharia, especialmente as coisas divinas, a justiça, as coisas coerentes, isso tudo, esses que são insolentes, que debocham,
né? Nem salteadores terão parte no reino de Deus. Gente, quem está falando isso aqui não é o Padre Murilo. Se fosse por mim, sabendo da minha miséria, eu ia falar assim, olha, todo mundo pode ir para o céu. Se dependesse da minha miséria, eu ia falar isso. Mas é São Paulo que está dizendo. E está dizendo inspirado em nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu não posso deixar de falar a verdade, só porque eu quero, só porque eu acho que é melhor, porque eu gosto, porque seria mais fácil. Porque se eu fizer isso, quem será cobrado sou eu. Porque quando chegar lá no fim, no juízo final, quando vocês se encontrarem comigo, e aí eu não falei a verdade, vai falar assim, você nos enganou. Você não falou a verdade para nós. A culpa é sua porque eu não conquistei o céu. E isso será uma destruição para mim. Então eu não posso deixar de pregar a verdade só porque eu acho que deveria ser assim. Porque eu entendo que talvez fosse melhor. Porque acho que Deus tinha que ser mais de outra forma e coisas assim. Eu tenho que pregar aquilo que está escrito. E é isso que está escrito. Não entrarão no reino de Deus aqueles que colocam em prática coisas imorais, injustas e que não fazem parte do projeto salvífico de nosso Senhor. Já encerrando a nossa homilia, mas chegando ao Evangelho brevemente, diz aqui que Jesus foi à montanha para rezar. Jesus precisava rezar, gente? Não, não precisava rezar. Por quê? O que é oração? É uma conversa, um diálogo com o nosso Deus, não é isso? E aí, se a gente pegar Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, quando ela vai falando, né, descrevendo o castelo interior, ela diz que a partir de um determinado momento, aqueles santos já elevados, né, em sexto, sétima morada, estes têm um grau de unidade com o nosso Deus que, olha, tudo aquilo que pensa, já pensa como Deus, né? Já pensa como se fosse Deus falando no ouvido dela. Então, se é uma pessoa que chega num grau de santidade assim, já tem esta intimidade tão grande com o nosso Deus, imagina Jesus Cristo, entende? Então não precisava rezar, porque ele já tinha esta unidade. Lembram-se que ele mesmo vai dizer, eu e o Pai somos um, o que o Pai quer, eu quero, o que eu faço aqui, Deus quer que eu faça. É tudo uma coisa só. Se vocês forem um comigo, vocês estão sendo um com Deus, porque Jesus é Deus, entendem? Então, não precisava rezar, mas quis rezar em nosso favor. Assim como o batismo, Jesus precisava ser batizado para arrependimento dos pecados. Que pecado que ele tinha? Não tinha pecado nenhum para se arrepender, para se converter ali dentro da água do Rio Jordão, não precisava. Mas, visando o nosso pecado, quando Jesus era batizado, gente, ele pensava em mim e em você. Ele pensava nas nossas culpas. E por isso, quando nós somos batizados, nós é que somos santificados pelas águas do batismo. Quando Jesus foi batizado, ele santificava as águas, né? Ele que santificava aquelas águas. Então, ele passou a noite toda em oração, a noite toda conversando, dialogando com Deus. E às vezes nós, né, qualquer situação que nos é um pouco mais exigente, a gente já, né, fica, precisa de tudo isso? Será que eu não estou sendo bitolado? Será que isso é aquilo? Né? Claro que não era todas as noites, né? Algumas noites, é uma vigília aqui. Então passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos, escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Então veja, os apóstolos é do grupo dos discípulos. Quem são os discípulos? Aquele que assumem a cruz de cada dia e se coloca no seguimento do Evangelho. Estes são os discípulos. Os apóstolos são quem? Aqueles que ajudam a comandar, a ajudar a resolver, né, os discípulos que estão também caminhando. Já viram, certamente, eu lembro quando a minha avó, eu morava com a avó, lá na minha infância, e ela assistia aquele Rei do Gado, né? E aí aparecia muito lá. Então, um ia na frente, tocando berrante, isso e aquilo, e iam outros, né, mas assim, caminhando para que a boiada não estourasse, ou coisa do tipo, não é isso? É mais ou menos assim que vai os apóstolos, né? Como as colunas da igreja, meio que caminhando, para não deixar que nós que estamos caminhando estoure, fuja, né? Se afaste, ou, caso isso aconteça, para que ele nos alcance, né? Para que possa nos chamar de volta. Estes são os padres, os bispos, os diáconos, né? Aqueles que estão mais próximos
do povo para que consiga trazer. É só para isso, padre? Também não. Também na instrução, portanto, isso e aquilo, mas também para afastar aqueles perigos que podem estar se aproximando. Né? A serpente que está se aproximando do rebanho do Senhor, ou quem sabe também o lobo que se aproxima para devorar as ovelhas. Tudo isso, então, os apóstolos, por isso que o padre já falou, né? Lembram-se que o bispo usa o báculo? O báculo é sinal do pastoreio, do apostolado. Né? E o que quer dizer o báculo? Aquele sinal que faz assim, aquele arco, é para pegar a ovelhinha pelo pescoço e puxar ela. Opa, volta aqui, né? Volta para dentro do rebanho. E o outro lado que é pontudo é para pegar a serpente que está se aproximando, jogar para longe, ou então para dar uns cutucão no lobo que está se aproximando, e coisa do tipo. O pastor é para isso, para nos defender e para nos cuidar. Né? Então, por isso que o bispo que usa, então, o báculo. Aquele chapéu diferente que tem assim uma ponta mais assim, né? Aquilo ali chama-se mitra. A mitra quer dizer que ele é aquele que nos eleva a Deus. Por isso que tem uma seta, né? Aquele que é a cabeça da nossa igreja particular e que nos conduz aos céus, que nos conduz às coisas do alto. Por isso, então, ele tem essa coisa elevada. Claro que tem outros simbolismos também, mas aqui é só para nos ajudar. Ao amanhecer, chamou então os discípulos, os apóstolos, aqueles que iriam guiar o povo, aqueles que seriam colunas fortes e firmes da igreja, que faria com que a igreja se mantivesse de pé. Jesus é a pedra fundamental e a pedra angular, ou seja, o alfa e o ômega. Né? Jesus é este, que começa todas as coisas, mas também onde termina todas elas. É a fonte e o ápice. Né? É como se fosse a nascente do rio, mas também o mar onde o rio está indo em direção. Esse é Jesus. Mas os caminhos, os meios, as formas que se tem, né, tudo isso, as paredes, as colunas, tudo isso é construído com as pessoas, aqueles que começam a ser de Cristo. Acontece, minha gente, que nós escutamos assim, todos os nomes, né, dos apóstolos, Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, que é o mesmo Natanael lá, né? Mateus, Tomé, Tiago, Simão, Judas, Tadeu e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Ele não era traidor desde o começo, ele se tornou traidor. E aí, minha gente, é importante sabermos, né? Talvez nós que aqui estamos um pouco mais próximos dos padres, às vezes a gente fica com receio. Né? Mas o que o padre vai pensar se eu for me confessar disso? Mas o que o padre vai pensar se tal coisa? Foi mais ou menos, talvez, o que fez com que Judas Iscariotes se perdesse pelo caminho. Por quê? Ele estava sempre perto de Jesus. E aí talvez, né, as suas misérias que não eram apresentadas, imagina, ele roubava dinheiro da coleta, né? Roubava dinheiro da sacola. Imagina, certamente eu acredito que passou pela cabeça dele já em algum momento. Isso que eu faço não está certo. Mas, o que Jesus vai pensar se eu for me confessar com ele? Eu estou tão perto dele todo dia, então acho que melhor eu não falar nada. E aí um pecado vai puxando outro. Que puxa mais um, que vai deixando crescer. Que quando vira, né? Quando a gente percebe, já está uma coisa gigantesca que eu não consigo resolver mais. Eu acredito que foi mais ou menos isso, o caminho da traição de Judas, sabe? Porque ele foi se deixando alcançar pelo pecado e foi permitindo que o pecado encontrasse espaço na sua vida. E aí, minha gente, nós todos estamos sujeitos a isto, né? Todos nós estamos sujeitos ao pecado. Olha como era diferente de São Pedro, né? Vira e mexe, São Pedro apresentava, falava suas asneiras, aí Jesus dava uma pressionadinha e falava, o que eu pensei isso? Meu Deus, né? E aí volta atrás, se arrepende, pede perdão ao Senhor, né? Diferente de Judas. E outros tantos, os apóstolos, imagina Mateus, que era cobrador de imposto, né? Zaqueu, por exemplo. As pessoas, gente, que não eram tão próximas de Jesus, essas alcançavam milagres, prodígios, portentos, expulsão de demônio, perdão dos pecados. Não é? Jesus mesmo dizia em tantas vezes, os muitos pecados que esta pessoa tinha, foram apagados todos eles porque ela muito amou. No caso da mulher, né, que lavou os pés de Jesus com as lágrimas. Ela não era próxima de Jesus assim, mas ela se fez próxima.
Ela pediu misericórdia, ela chorou os seus pecados. Ela pediu perdão ao Senhor. Não foi o que Judas vivenciou, porque era próximo demais de Jesus, né? E aí tinha que bancar, né? Tinha que ser inchado de orgulho, como nós escutávamos no sábado passado, também São Paulo falando a nós. Irmãos e irmãs, não permitamos que o orgulho, que a vaidade, que a prepotência, que o apego das aparências nos impeçam de vivenciar a misericórdia. Não é? Tantas vezes nós precisamos, nós que estamos mais próximos, né? Certamente alguém já deve ter recebido mensagem. Você que está mais perto do padre, pede para ajeitar lá um horário para mim. Você que está mais perto para poder fazer uma visita. Mas nós mesmos não fazemos isso. Não marcamos a nossa confissão, não pedimos, padre, atende minha confissão rapidinho lá para mim. E coisa do tipo, percebem? Nós que estamos mais próximos, nós que estamos mais íntimos do Senhor, temos medo e temos um apego às aparências. Quem é apegado do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos e filhas, e de si mesmo, não é digno de ser meu discípulo, disse Jesus no evangelho que escutamos no último domingo. Não sejamos apegados, não sejamos orgulhosos, nos aproximemos verdadeiramente do Senhor, para que sejamos dignos de sua palavra, da sua promessa e da sua Eucaristia, do seu pão da vida que nos sustenta neste mundo e verdadeiramente será motivo de adoração nos céus. Vamos então fazer a nossa Quaresma de São Miguel Arcanjo, nos colocando diante de sua imagem, pedindo a sua intercessão em nosso favor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova.
e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém.